Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você me ouviu dizer num vídeo que os livros de Reis, Primeira Reis e Segunda Reis, descrevem os eventos relacionados ao povo de Israel na perspectiva do homem, segundo o ponto de vista humano. Mas enquanto isso, os livros das crônicas, que seriam Primeira Crônicas e Segunda Crônicas, mostrariam os eventos na perspectiva de Deus. E aí você quis saber de onde eu tirei o fundamento para fazer essa afirmação. Bom, você não vai encontrar isso sendo dito assim claramente na Bíblia, mas você vai perceber isso numa leitura com a sua sensibilidade aberta para entender as nuances do texto. Enquanto os livros dos reis contam a história nua e crua, os livros de crônicas omitem alguns malfeitos por enxergarem tudo na perspectiva da graça. É mais ou menos o que acontece quando Deus descreve a vida de alguém no Antigo Testamento sob o olhar rígido de um Jeová que não deixava passar nada, né? E quando o mesmo Senhor, agora em graça, escreve o Novo Testamento. Compare o caso do acovardado Baraque, em Juízes 4, quando ele é colocado na posição de um dos heróis da fé em Hebreus 11. Ali, lá no Antigo Testamento, né, a valente Débora é quem toma a iniciativa de fazer as coisas, mas em Hebreus 11, ela nem sequer é mencionada, coitada, apesar de ter sido ela a protagonista do sucesso lá no livro de Juízes. Então lhe disse Baraque, diz lá em Juízes, disse Baraque a Débora: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Juízes 4, de 8 a 9. Veja que ele falou que ele só ia se fosse agarrado na saia dela, segurando na saia dela. Mas depois o Senhor reconhece lá em Hebreus uma outra visão de Baraque, né? O mesmo você pode dizer de Ló. No Antigo Testamento, nós vemos que Ló andava por vista, e foi a vista de campos verdejantes que o atraiu até Sodoma, onde ele procurou ocupar um lugar de juiz, a porta daquela cidade corrupta. Veja a passagem do Antigo Testamento. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Quando se entra em Zoar, né? A continuação do texto aqui. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Apartou-se de Abrão. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ele foi armando suas tendas, chegando perto de Sodoma. Ele queria chegar em Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, de 10 a 13. Mas na carta de Pedro, é Ló quem é chamado de justo. Ele é chamado de justo Ló. E aí então é revelado que se passava no seu interior também, algo que nós não temos no Antigo Testamento. Porque diz assim: livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Agora, outro ponto interessante é você perceber que foram mulheres que testemunharam da ressurreição de Jesus, tendo sido as primeiras que foram dar notícia disso aos discípulos. Isso está lá em Lucas 24, 9. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Isso está em Lucas 24, né? E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Esse é o fato, lá no Evangelho. Mas quando nós vamos a 1 Coríntios 15, elas nem sequer são citadas, são mencionadas. Porque na ordem estabelecida na igreja, o testemunho público não vem de mulheres, mas de varões. Em 1 Coríntios 15, versículo 4, diz que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo,
escreve o apóstolo Paulo, né? Você vê aí tudo nome de homem, não parece nenhuma mulher aí, porque o contexto de Coríntios é outro, é diferente do relato dos evangelhos. Um comentário de John Nelson Darby sobre Reis e Crônicas e as diferenças desses livros, ele diz o seguinte: os livros dos reis nos deram a história geral e pública do governo de Deus em Israel, e de Roboão a Zedequias a história dos reis de Israel, uma história na qual o resultado da queda do poder real se manifesta na presença da longanimidade de Deus. O que é dito nesses livros a respeito de Judá se estende apenas à conexão de Judá com a casa de Israel durante esse período. Os livros das crônicas nos dão a história do mesmo período sob outro aspecto, outra perspectiva, isto é, o da bênção e da graça de Deus. E mais particularmente, eles nos dão a história da casa de Davi, a respeito da qual essa graça foi manifestada. Nós veremos isso verificado em uma infinidade de casos. Até aí, então, esse comentário final de John Nelson Darby. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.